Olá, pessoal! Vocês sabem a história da Páscoa? Bem, por isso que eu vou estar aqui neste especial. Bem, pessoal, vocês estão pensando que eu vou fazer um vídeo de um coelhinho da Páscoa indo para casa em casa e distribuindo ovos de Páscoa para as crianças. Não, eu vou falar sobre a história da ressuscitação de Deus. De Jesus, né? Bem, foi assim. Jesus estava fazendo muitos milagres, indo para todas as cidades. Deus até ressuscitou Lázaro, fez muitas coisas. Então, ele ele estava lá em um lugar e tinha um montão de gente e tinha uma mulher, né? Aí um homem disse assim: essa mulher é adúltera. O que vai fazer para castigá-la? Aí Jesus disse assim: quem pecou muito, atire a primeira pedra. Então todo mundo ficou pensando, né? E todos foram embora. Então tinha uns homens que eles não gostavam de Deus. Eles acusaram Jesus por muitas coisas. Então Jesus ele fez uma janta bem gostosa para seus discípulos. Então Jesus disse assim: Pedro, você irá me negar 3 vezes antes do galo cantar. E o Pedro ficou assim. Ele disse assim: Pedro, mas mestre, nunca te negarei. Aí Jesus disse: será? Aí Pedro ele foi embora, né? Aí Jesus disse assim: antes dele dizer pra Pedro que Pedro ia negar ele 3 vezes, antes disso ele explicou que ele vai ser crucificado, né? Bem, mas aí ele falou com Pedro, né? Aí depois Jesus disse assim: quando Pedro saiu, aí Jesus disse assim: alguém aqui que está sentado vai me trair. E aí todo mundo pensando, né? Aí Jesus disse assim: Judas. Aí todo mundo ficou pensando, né? Todo mundo ficou em dúvida. Aí o Judas disse assim: eu nunca te trairei. Aí Jesus: quem molhar o pão no mesmo molho que eu vou molhar vai me trair. Aí Jesus molhou o pão dele e Judas molhou no mesmo molho que Jesus molhou.
Então, Jesus disse assim: é você, Judas. Aí o Judas também saiu. E então Jesus disse, ele pegou um pão e disse: coma esse pão, que esse pão é o pão da vida eterna, o que simboliza o meu corpo. Aí todo mundo comeu o pão, né? Então, Jesus disse assim: aqui está o vinho, que simboliza o meu sangue. Então todo mundo também bebeu o vinho que Jesus deu, né? Então todo mundo foi dormir num acampamento que Jesus, né, reuniu. Aí os caras que não gostavam de Deus acharam ele e levaram para o rei. Então o rei que estava com Jesus disse assim: você é mesmo filho de Deus? E Jesus disse: eu sou filho de Deus? Pergunte a si mesmo o que eu pareço. Aí Jesus, o rei, sem saber o que fala, ele disse para levar Jesus para o julgamento, né? Só que o julgamento de lá era diferente. Bem, Jesus, ele foi levando vários chicotados. Então, tinha lá ele e um ladrão, que o ladrão se chamava Barrabás. Aí o guarda, ele disse assim: aqui está Jesus de Nazaré, dizendo que é Deus dos judeus, mentindo por sua vida. Só que na verdade Jesus não estava mentindo, ele estava dizendo a verdade. Aí todo mundo disse assim: não, crucifica ele. Só que essas pessoas não sabiam o que passar, não sabiam que Jesus era filho de Deus. Então o guarda disse assim: e aqui tem Barrabás, acusado por assassinato. Aí o guarda: quem você escolhe? Aí todo mundo disse assim: Barrabás. Aí só a mulher disse: Jesus. Aí todo mundo: Barrabás. Então Jesus foi levado para ser crucificado, levando vários chicotados. Ele mesmo que segurou a própria cruz. Foi muito triste. Jesus foi muito castigado. Ele ficou preso em uma corrente para ser chicotado. Ele levou várias chicoteadas. Sofreu muito só pra gente. E então, Jesus sofreu muito. Ele estava carregando a cruz e ele foi pendurado na cruz. Mas ele foi pendurado mesmo com prego na própria mão, na cruz. Então, todo mundo estava chorando. A menos quem não gostava de Jesus, né? Aí, só quem era da família que poderia ficar perto da cruz de Jesus e poder falar com ele, né? Aí tinha lá Maria e algumas outras mulheres, né? Aí tinha lá Jesus crucificado com 2 ladrões crucificados ao lado dele. Aí um ladrão disse assim:
Você salvou tantas vidas, por que não salva a si mesmo? Aí tinha um outro ladrão que ele disse assim: nós fizemos muito errado, nós roubamos, nós fizemos muito errado, mas esse homem, ele não tem culpa de nada, ele é inocente. Até os ladrões sabiam que Jesus era inocente. Então, teve um terremoto. Depois choveu. Aí, depois de um tempo, Jesus, ele... Puf! Morreu. Só que Jesus não morreu de verdade. Jesus, ele é eterno, nunca morre. Então, eles levaram o corpo de Jesus para a caverna. Uma caverna, tipo, eles levaram para a caverna lá no cemitério, em uma rocha bem lá guardado, né? Então vieram algumas mulheres da família, ou então amigos da família, né? E elas foram para lá e limpar o corpo de Jesus. Então veio o anjo, bem legal, e disse: vão, mulheres, Deus não está aqui, Jesus não está mais aqui, Jesus ressuscitou. Então todo mundo ficou feliz e as mulheres foram para casa. Uma mulher, ela contou aos discípulos de Jesus, só que eles não acreditaram nela. Então os discípulos estavam em uma grama, lá em um lugar com uma grama, né? Tipo um campo. E Jesus estava lá e eles não acreditavam. Jesus estava dizendo que era Jesus. Aí eles estavam dizendo que, como é que pode? Jesus morreu. Você só deve ser algum cara que deve estar ocupando o lugar dele para ter sucesso. Aí Jesus mostrou o sangue dele do prego, que ele foi pendurado. E todo mundo acreditou nele. Então, nesse dia da Páscoa, nós celebramos a ressuscitação de Jesus. E não coelho, ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa é só pra gente comer, sabe? É só uma alimentação. Só que ficar assim, idolatrando o coelho, não. Tem que idolatrar Jesus. E Jesus morreu por nós. Deu a sua vida pra gente. E Jesus ressuscitou hoje. Então, pessoal, é só isso. Até os próximos vídeos.